Senhor. Graças damos ao Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estar nesta noite, neste lugar, agradecendo a Ele por essa orquestra tão maravilhosa, um projeto que nasceu no coração do nosso pastor e que o Senhor tem ajudado dia após dia, debaixo de oração, muito esforço e dedicação, e vocês têm tributado louvores maravilhosos ao Senhor nosso Deus. Deus tem se agradado deste louvor nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, agradecer também ao meu pastor pela oportunidade de estar trazendo uma palavra nesta noite e por cooperar nesse tão precioso ministério. Para mim é uma honra cada vez que nós ajudamos nosso pastor, saímos em escala, entendendo que a responsabilidade é muito grande e por isso eu rogo a oração da igreja em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus, Daniel, capítulo de número 12, foi o texto escolhido pela orquestra, com a orientação do nosso pastor, para esta festividade. Daniel, capítulo 12, versículo de número 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto sagrado, este capítulo de Daniel, não só o capítulo de número 12, mas a partir do capítulo de número 10, deste livro chamado de um livro profético, escatológico do Antigo Testamento, ele nos traz, neste capítulo 10 e até o capítulo de número 12, a profecia ou a revelação dos últimos acontecimentos com relação à nação de Israel. Muitas coisas escatológicas tem aqui dentro que ainda irão se cumprir, e nós cremos isso. As revelações foram dadas a Daniel de maneira que Daniel não entendia em plenitude aquilo que estava sendo revelado. E por esta razão, o versículo de número 8 deste mesmo capítulo 12, a Bíblia nos diz, veja aí em sua Bíblia: Eu ouvi, mas não compreendi. Então perguntei, meu Senhor, qual será o resultado dessas coisas? O Senhor então explica a Daniel, no versículo de número 12, ou 9, perdão, até o versículo de número 11. E no verso 12 e 13 é uma reafirmação da explicação que ele havia dado. Daniel não entendeu em plenitude aquilo que estava sendo revelado a ele, queria entender. E a resposta final do Senhor para Daniel foi, em outras palavras, Daniel, mesmo sem entender em plenitude, mesmo sem saber todas as coisas, tu vai até o fim. Vai até o fim, porque no final descansarás e receberás o teu galardão. Eu não irei nesta noite me ater às questões escatológicas desse capítulo, mas a orientação consoladora do Senhor, dizendo àquele profeta, vai até o fim. E na vida cristã, nós precisamos dia após dia receber da parte de Deus uma injeção de ânimo, nos dizendo que o anjo disse a Daniel, tu porém vai até o fim. Por diversas vezes em o Novo Testamento, o Senhor nos adverte sobre a importância de chegar até o final de todas as coisas. Às vezes tratando a nossa jornada como uma batalha espiritual todos os dias travada. Às vezes em alguns textos tratando a nossa vida aqui, o nosso período de existência, o nosso chamado, como uma corrida. Seja qual for a comparação que o texto sagrado nos traz, em qualquer delas, a recomendação sempre será, tu porém vai até o fim.
Chegar ao final é importantíssimo, fundamental, essencial. E é a única forma que se tem de receber o galardão que o Senhor disse a Daniel. Mas essa carreira que Deus propõe para nós, porque Paulo diz isso, veja aí em Hebreus capítulo de número 12, versículo 1, que a Bíblia nos diz que para cada um de nós há uma corrida proposta. O texto nos diz, portanto, nós também, uma vez que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, despindo-nos de todo o peso e de todo o pecado que nos oprime, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Nesta corrida da vida cristã, abraçar o Evangelho, seguir os passos de Jesus como um verdadeiro discípulo, não é simples, não é fácil. Muitas são as dificuldades impostas no nosso percurso, que tentam nos paralisar, nos bloquear. E só estamos aqui hoje porque a mão do Todo-Poderoso esteve nos ajudando dia após dia. Porque muitos dos nossos irmãos não suportaram esses obstáculos e pararam, desistiram. Não atenderam a recomendação do Senhor de ir até o final. Fazendo uma analogia da nossa vida cristã, como uma corrida, uma carreira, que nos é proposta, ou que nos é proposta, assemelha-se muito à carreira, ou à corrida que nós vemos diariamente. E as dificuldades são aqueles momentos da corrida, em que nós nos vemos sem forças para correr. Quando eu estudava esse texto, eu pensava na corrida da ladeira, aqui no Cabo de Santo Agostinho. No plano, todo mundo é bom. No início, todos têm um gás. No início, todo mundo parte, sem dores. Mas à medida com que vão enfrentando as ladeiras, as forças vão se acabando, as dificuldades vão chegando, e alguns vão parando. Alguns tropeçam, perdem o equilíbrio, caem, conseguem se levantar e seguir de novo. Outros tropeçam e abandonam a carreira. Sabe por que nós estamos aqui? Porque o Espírito Santo, nos dias que a gente tropeçou, nos levantou e disse: vá até o fim, meu filho, eu te ajudo. Você não é forte demais para correr sozinho. Eu não sou forte demais para correr sozinho. Nós estamos nessa carreira porque Ele está conosco. Glória ao nome de Jesus. Em toda a Bíblia Sagrada, seja no Antigo ou no Novo Testamento, a carreira proposta, aquilo que Deus estabeleceu para os seus servos, foram enfrentadas com dificuldades. Muitas dificuldades. E essas dificuldades faziam com que os servos de Deus paralisassem, quisessem parar. Eu vou trazer pelo menos um exemplo do Antigo Testamento, são vários, mas pelo menos um. Quem não lembra de Elias? Um grande profeta, que profetizou e enfrentou os profetas de Baal, com todo vigor e força. Mas quando Jezabel ameaçou Elias, Elias foge temendo pela sua própria vida. E em 1 Reis, no capítulo de número 19, versículo de número 4, o texto diz: e ele se dirigiu ao deserto, caminhando por um dia, e chegou e se assentou debaixo de um zimbro.
e desejou em seu íntimo a morte, e disse: já basta. Profeta Elias dizendo isso: já basta. Não é que ele tivesse medo de morrer, porque me parece que a morte não era o problema para ele, uma vez que ele pede a Deus a morte. Talvez o que Elias tivesse medo ali era de ser morto por Jezabel, porque aí desclassificava ele lutando do lado do Senhor, Jezabel do lado de Baal, e ele morrendo pelas mãos de Jezabel poderia desclassificar o seu ministério, aquilo que ele havia feito e preconizado. Mas de qualquer forma ele temeu. E quando ele temeu, fugiu, deitou-se e disse: para mim já basta. Mas diz o texto sagrado, aleluia, glória a Deus, que o Senhor teve misericórdia de Elias, foi lá onde ele estava, disse: homem, levanta, come, te alimenta e vai até o fim. Aleluia. Versículo de número 7 nos diz isso. Levantou-se ele, comeu e seguiu a sua viagem. Em o Novo Testamento também tem homens que desanimaram pelas lutas da vida e deixaram de lado, ou pelo menos queriam deixar de lado aquilo que Deus tinha proposto para eles. A exemplo disso, nós temos o próprio apóstolo Pedro. As lutas e as inconstâncias de Pedro até aquele momento fizeram com que Pedro tentasse voltar, e ele voltou. Diz o texto sagrado, João capítulo 21, que o Senhor tinha aparecido para eles pela segunda vez. Depois que o Senhor apareceu para eles pela segunda vez, o texto vai dizer que Pedro, no versículo de número 3 do capítulo 21, chama alguns discípulos. Não sei o que se passou na mente de Pedro, nem no coração dele naquele momento, mas com certeza Pedro queria parar ali. Ele chama os discípulos e diz: não dá mais para continuar, vamos voltar a pescar? Ele volta à pescaria. O versículo de número 3 nos diz assim: disse Simão Pedro: vou pescar. Essa expressão vou pescar é parei, não dá mais para continuar. O que movia o coração de Pedro para querer parar, eu não sei, mas ele disse: a razão está na pescaria. Chama os outros discípulos e eles saem para pescar. Mas assim como Elias, meus irmãos, aquele que nos chama, sempre no momento de angústia chega junto de nós. E quando Pedro foi para o mar pescar, Deus já estava vendo ele indo ao mar pescar. Pedro lança a rede a noite toda e não vem um peixe em sua rede. Quando terminam a pescaria, que chegam à beira-praia, Jesus estava lá sentado assando peixe, esperando ele. E o diálogo de Jesus com ele foi: Pedro, tu não tens como correr, Pedro. Eu te chamei, Pedro, para um propósito maior. E hoje tu está indo para onde tu queres, mas vai chegar o dia que tu vais caminhar por onde tu não desejas. E Jesus falava disso com relação à sua morte. Jesus estava dizendo: Pedro, tu vais morrer por causa do Evangelho. Socorro aparece, irmãos, na hora do desânimo e da dificuldade. Glória ao nome de Jesus. E por vezes, quando eu estudava nesse texto aqui, por vezes, irmãos, a gente faz a mesma coisa que o apóstolo Pedro. Por vezes a gente diz: eu vou parar. A monotonia, o desânimo, o pecado, às vezes nos convida a parar. Mas sabe por que você está aqui, eu estou aqui? Porque nos dias de desânimo, Jesus estava na praia assando peixe e nos esperando chegar, decepcionado, e nos convidar a continuar até o fim, sem desistir.
Glória a Deus. Pedro não é o único em o Novo Testamento a desanimar ante as lutas da vida, da carreira da vida cristã. O apóstolo Paulo também, quantas vezes o apóstolo sofreu por abraçar o evangelho. Nós encontramos isso em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10, ao versículo de número 13. Paulo disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque finalmente vocês se lembraram de mim, pois haviam se lembrado antes, mas não tiveram a oportunidade. Paulo estava dizendo aos irmãos em Filipos: muito obrigado por vocês se lembrarem de mim. Eu sei que vocês nunca me esqueceram, mas é que vocês não tiveram tempo de vir me ajudar aqui. E Paulo diz a partir do versículo 11: eu não digo isso por necessidade, eu não sinto falta de nada, porque a minha vida não é fácil. Isso serve para nós, irmãos, que acham que a nossa vida é a pior do mundo, que a nossa carreira foi a mais pesada que Deus tinha para entregar a um servo seu. Veja o que Paulo disse: eu não digo isso por necessidade, porque eu aprendi a contentar-me, a viver em toda e qualquer circunstância, situação da minha vida. Eu já fui humilhado, mas também fui honrado. Eu já tive muita fartura, mas também padeci fome e necessidade. Todas as coisas que você pensar, eu enfrentei. Mas eu não enfrentei só. Eu enfrentei nele que me fortalece, me dá força para passar por todas elas. Não era fácil para o apóstolo, então a sua luta, o seu sofrimento e a sua carreira não é a mais complexa que Deus revelou para um homem. Não é a mais difícil que Deus entregou para alguém. Paulo sofria coisas horríveis. Difícil a ponto de dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. O Evangelho trouxe marcas para o apóstolo Paulo. E não só foi esse momento escrevendo a Timóteo, um capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7. Paulo recebe o melhor expresso, uma palavra maravilhosa de Deus para nos dar ânimo. Quando ele diz: diante de tanto sofrimento que ele passou, porque agora já estou sendo oferecido como libação. Oferecido como libação. Ou seja, estou sendo derramado em sacrifício. Desgastado em sacrifício. Por causa do Evangelho. E o momento da minha partida está próximo, e eu sei disso. Pensa, irmãos. Ele sabia, ele sentia que estava terminando os seus dias. Sabia que estava terminando. Mas ele diz algo maravilhoso no verso 7. Mas quero dizer uma coisa a vocês. Eu combati o bom combate. Eu acabei aquilo que Deus tinha proposto para mim. E a minha fé permaneceu intacta. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Mas eram muitos os sofrimentos do apóstolo. Versículo de número 9 em diante, ele diz algumas decepções que ele passou. Versículo 10, veja o que ele diz. Porque Demas, capítulo 4, veja aí em sua Bíblia, capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Paulo sofreu abandono. E ele diz para onde Demas foi. Versículo de número 11, veja que Paulo diz: somente Lucas está comigo. Cadê os obreiros? Cadê os homens que estavam com Paulo, caminhando com ele? Versículo de número 14, Paulo ainda diz: Alexandre, o habilidoso no latão, latoeiro, me causou muitos males, resistindo a ele, ou as suas palavras, os seus ensinamentos. Verso 16, Paulo diz: ninguém me acompanhou na minha primeira defesa, antes todos
me abandonaram. Às vezes a gente recebe uma decepção e quer entregar tudo. Eu estou dizendo isso, não é que aqui tem não, eu vou dizer um exemplo de ontem. Fiz uma visita a um casal ali, no bairro de Malaquias, tratar um problema de ordem espiritual dentro da família. E um dos membros da família não vem mais para a igreja, porque foi ferido por uma palavra. E você acha que ele é o único? Há muitos entre nós abandonando o caminho, a jornada, por causa de coisas que Paulo também sofreu. Ele disse: eu fui abandonado. Mas sabe o que é maravilhoso, meus irmãos? É que no dia do abandono, no dia da luta e da dificuldade, tem um que não nos deixa só. E não deixou o apóstolo Paulo. E é por isso que Paulo era feliz. É por isso que Paulo disse: alegrai-vos, alegrai-vos. E Filipenses foi escrita Paulo na prisão, mas é chamada a carta da alegria. Por isso que mesmo preso, Paulo se alegra. Sabe por quê? Porque o verso 17 desse capítulo, veja que coisa linda. Paulo diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Oh, irmãos, nós só estamos de pé porque Ele nos deu força para estar de pé. Você vai chegar até o fim em nome de Jesus, mas a força vem dEle. Ele dará força para você chegar até o fim. Meu irmão, minha irmã, eu sei que essa jornada é difícil e ela dói. Mas o Espírito Santo não vai nos deixar sozinhos. Ele segurou em nossas mãos quando a gente se ajoelhou no altar. E Ele só vai largar ela quando nos apresentar noiva do Cordeiro diante de Deus. Mas até que Ele entre na presença de Deus, Ele não largará a nossa mão. Glória ao nome de Jesus. Paulo disse: o Senhor me assistiu e me deu forças. E eu fico pensando, irmãos, a gente pensa que Paulo era um super-herói, mas faltava nele também. Faltava forças em Paulo também, mas ele disse, quando faltava, ele estava ali, me assistindo. E a ideia de assistindo, eu fiquei meditando, é como se Deus estivesse olhando. Eu estou vendo, Paulo. Eu estou vendo, Paulo. E quando a dor era intensa, de alguma maneira Deus dava força. Ele disse: Senhor, essa força não é minha, mas é tua que me fortalece. Aleluias. E ele disse no versículo de número 18, termina dizendo: e o Senhor me livrará de toda a obra do maligno, e me guardará salvo até o fim. Paulo disse isso. Glória a Deus. Aqui eu finalizo essa palavra, trazendo algumas lições para nós e conclusões para a nossa vida. A primeira delas, é que a carreira que nos está proposta não é e nunca será fácil. O que nós temos visto hoje em nossos dias é um evangelho de facilidade, um evangelho soft demais. As pessoas acham que ser evangélico ou seguir ao cristianismo é ter uma Bíblia em casa, vir aos domingos, voltar para casa, muitas vezes nem participa de um culto, mas às vezes são shows que ofertam. A carreira da vida cristã requer muito mais do que portar uma Bíblia e dizer que é cristão. Ela é renúncia, é lágrimas, choro, dificuldades, mas no final é a mão de Deus dando gozo ao nosso coração. Ela não é fácil.
Hebreus capítulo 12, verso 1 que nós lemos, quando o texto diz: portanto nós, uma vez que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, veja o que o texto diz: despindo-nos de todo o peso e de todo o pecado que nos oprime. Cristianismo é renúncia, é deixar de lado o pecado, o vício, e se ofertar no altar de Deus em santidade. Veja que Paulo diz depois: corramos, uma vez deixou, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. O apóstolo Paulo diz em outro texto, e eu só achei maravilhoso: o quão nós devemos renunciar o mundo, as coisas, para seguir a carreira ou a proposta que Deus tem para nós. Eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 ao 27. A versão que eu anotei aqui é a versão viva, porque parece que dá uma explicação melhor nesse texto. Mas eu vou ler para os irmãos. Como é maravilhoso servir ao Senhor, é renunciar, é se desgastar por Ele. Por isso tanta gente desistindo do Evangelho, tantos irmãos em nosso meio parando, porque acha que quando vieram ao Evangelho era um mar de rosas, não tinha sofrimento, não tinha angústia, não tinham lágrimas, e se decepcionam quando chegam e enfrentam as hostes infernais. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, e como eu disse há pouco, o Espírito Santo estará conosco em cada batalha até o dia final. Até o dia final. 1 Coríntios 9, 24 ao 27 nos diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 24. Numa corrida, todos correm, porém uma só pessoa consegue o primeiro lugar ou prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar. Quando Paulo diz isso aqui, Paulo não está dizendo corra e seja melhor que os outros para chegar em primeiro lugar. Paulo está dizendo: imprima força, imprima vigor, desejo ardente, deixe a sua vida se desgastar, faça o melhor de você para chegar em primeiro lugar, para ganhar essa corrida. Se doe. Verso 25, para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediram de fazer o melhor que podem. Evangelho é renúncia. Seguir a Cristo é renúncia. Dia após dia. Um atleta faz todo esse sacrifício só para ganhar uma coroa corruptível, perecível, uma guirlanda de flores que perece. Essa é artificial, mas se fizer uma guirlandazinha bonita de folha bem bonitinha, aquilo seca com o tempo. Mas Paulo está dizendo: nós estamos caminhando e correndo até o fim para receber uma coroa que não perece. Que não perece. Verso 26. Portanto, eu corro direto para o alvo, com esse propósito, em cada passo. Eu luto para ganhar. Não estou apenas esmurrando uma sombra ou correndo de brincadeira. Eu castigo o meu corpo, como um atleta faz, tentando com dureza, treinando para fazer o que deve, e não aquilo que ele deseja. Paulo disse: eu faço esforço, esmurro o meu corpo para alcançar. Por isso, meus irmãos, eu convido você, em nome de Jesus, pela autoridade da palavra do Senhor, nos esforcemos. Vamos imprimir a nossa força nesta carreira.
toda a força que nós temos. As pessoas estão desistindo muito fácil do Evangelho. Por qualquer bobagem hoje em nosso meio, estão deixando a carreira, abandonando o Senhor. Tu, porém, vai até o fim. Porque somente lá no final você vai descansar e receber o galardão da parte do Senhor. E o final deste verso de número 27 é maravilhoso. De outro modo, eu temo que depois de ter escrito os outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mandem ficar de lado. Sabe o que Paulo estava dizendo? Tem uma frase que um presbítero amigo nosso diz. E era exatamente aquilo que Paulo está dizendo. Começar bem é maravilhoso. Mas terminar bem é melhor ainda. Você começou bem e eu também. E o caminho, a jornada da vida cristã nos impôs muitos obstáculos. E está fazendo isso dia após dia. Mas vale a pena terminar bem. Vale a pena terminar bem. Não desista do Senhor Jesus. Não abandone o caminho. Não adianta se você tem 20 anos, 30 anos de crente, você não receberá o galardão se você desistir. Mas se você continuar dia após dia, esmurrando o seu corpo, dizendo: Senhor, eu estou tentando, mas falhei, me ajude. Espírito Santo, está difícil, o Senhor está vendo como está difícil chegar até o final. Eu vou parar, Senhor, eu vou parar porque eu não tenho mais força para prosseguir. Aí, meus irmãos, é como a semelhança da corrida, é como se a gente estivesse subindo uma ladeira e a gente estivesse cansado, já não aguentando. Dizendo: Senhor, eu vou parar, agora não dá mais não. Aí a gente sente aquela mão nas costas empurrando. Você vai chegar. Você vai até o fim da corrida. Aleluia. Aleluia. E quando a gente chega lá em cima e olha para trás, como foi que eu subi? Eu não sei. Eu só sei que eu senti uma força tão diferente me empurrando. Aleluia, me dando forças para prosseguir. E quando a gente chega lá, o que a gente diz? No fim da linha: até aqui me ajudou o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Segunda coisa, irmãos, não há prêmio no meio da jornada. Ele só está no final. Vários são os textos da Bíblia Sagrada, eu não vou ler. Apocalipse 2:11. Depois você lê em casa. Apocalipse 2:17, 3 e 5. Versículo de número 12. Apocalipse 3:21. Apocalipse 21:7, todos esses textos dizem para nós: tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. A Nova Jerusalém está no fim, não está no começo nem no meio, está no final de todas as coisas. Glória a Deus. Em terceiro lugar, o que nos conforta, meus irmãos, que nos conforta, é saber que a promessa que Jesus fez em Mateus capítulo 28, o último verso, a última parte, se cumpre todos os dias. Quando Jesus disse ali, e leve isso no seu coração nesta noite. Os irmãos que estão aí no telão também leve isso no seu coração. Eis que estou convosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Até o fim. Até o fim. Como é bom, meus irmãos, ter a companhia do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente pensa em parar, Ele nos anima, nos alegra e nos faz caminhar novamente. Glória ao nome de Jesus. Embora eu sei que a caminhada da vida cristã, que essa jornada nos proporciona muitas dores, lágrimas, dificuldades. Mas o texto de Hebreus 12 e o verso 2... O verso 1, Paulo diz: corramos, caminha, corre com perseverança, com vigor a carreira que te está proposta. Mas no verso 2 ele diz: no meio dessa corrida há muitas decepções,
lágrimas, angústias, mas o teu alvo está lá, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhemos para Ele, para que nós cheguemos até o final da corrida, porque é lá onde está a nossa coroa e o nosso galardão. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor, o seu Deus, o nosso Deus. Glória a Deus. A dor é a mesma.